Fala pessoal, aqui é o Marcos da Produtividade. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal e o nosso objetivo aqui é trazer todos os dias para você uma ferramenta que possa acelerar sua produtividade, sua performance, seja na vida pessoal ou profissional. E eu trouxe aqui hoje para vocês um software que eu achei muito interessante e eu precisei usar ele hoje. E aí, como ele foi muito útil, eu acredito que vai contribuir com muitas pessoas aí que procuram uma maneira de conseguir selecionar empresas e segmentar essas empresas por alguma característica, né? Então vai servir aí tanto para a área de marketing, pessoal que trabalha com vendas, área comercial e mesmo empresários que queiram comparar que foi o objetivo pelo qual hoje eu fiz a pesquisa nessa ferramenta, porque eu precisava comparar o mercado que a gente atende versus o tamanho do mercado, tá? É um software que, além de você poder fazer essa pesquisa de mercado, vamos dizer assim, você consegue fazer o download dessas empresas para prospecção ou para algum tipo de campanha ou mesmo para algum tipo de estudo na área comercial, beleza? Então eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para então mostrar essa ferramenta aí poderosa. Ela se chama, aqui está o site, chama empresaaqui.com.br, né? Ao você acessar a página, você já tem uma explicação aqui, né? Para você consegue selecionar empresas por localização, por segmento e ainda consegue avançar em alguns filtros adicionais. Ele tem essa parte de mapeamento inteligente, onde eu tenho indicadores de como o mercado está nesse segmento que eu estou pesquisando, e ele pode inclusive exportar essa base de dados para uma planilha Excel ou para um formato CSV, para que você possa fazer importação em algum CRM ou mesmo na sua lista de contatos, tá? Aqui estão os planos dele, tem uma versão gratuita que você pode fazer até 50 pesquisas de forma gratuita com essa ferramenta, né? E as versões pagas também não é tão cara assim, vai depender da quantidade de uso que você tem, a necessidade que você tem em relação a isso, tá? Então vamos lá. Vamos direto à ferramenta e eu vou mostrar para vocês como que ela funciona. Aqui eu tenho uma tela de pesquisa por filtro. Essa é a tela principal da ferramenta. Ela é muito simples, né? Aqui eu consigo inserir. Então, nesse quadro aqui, são campos que vão me ajudar a filtrar e vão fazer com que eu faça a minha pesquisa, né? Baseado nos critérios que eu vou inserindo aqui. Então, o primeiro critério, por exemplo, vou usar o exemplo de hoje. Eu precisei pesquisar padarias, né? Padarias, então aqui, olha, quando eu digito padaria, ele traz já os QNAIs. QNAI é Código Nacional de Atividade Econômica, tá? Então, cada empreendimento, né? Cada empresa que existe no Brasil, ela é codificada na Receita Federal com esse padrão, tá? QNAI. Então, se você precisa pesquisar, por exemplo, salões de cabeleireiro, se você precisa pesquisar lojas de material de construção, oficinas mecânicas, não sei qual que é o mercado que você está inserido, mas você precisa entender qual que é o código de atividade. Mas para a ferramenta, se você digitar, ela inclusive aparece aqui o QNAI só digitando aqui padaria, né? Vou dar um exemplo aqui, se eu colocasse material de construção, ó, ele já traz aqui, ó, representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens. Então ele já vai trazer empresas desse setor na nossa pesquisa, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o meu estudo, que são padarias. Padaria. Vou selecionar aqui então essa atividade. Ele permite, inclusive, que eu coloque mais de uma atividade, né? Se eu quero, por exemplo, salões de cabeleireiro e salões de estética, os QNAIs deles são diferentes, mas eu posso colocar mais de um QNAI numa mesma pesquisa, tá bom? Aqui, se eu quisesse pesquisar
por uma razão social específica, porque ele traz o nome dos sócios dessa empresa. Então você pode colocar, por exemplo, se eu preciso saber, bom, qual é o nome do sócio de uma empresa XPTO que eu quero pesquisar, eu posso colocar aqui o nome da empresa e talvez ele localize ali para você e já vai mostrar o nome de sócios, telefone e assim por diante. O estado, então aqui eu começo a fazer um filtro de estado, município e outras opções. Vamos selecionar aqui o estado de São Paulo, que é onde eu estou inserido. São Paulo. E eu quero filtrar também pelo município de São Paulo. Eu quero restringir bem a minha atuação aqui, que é o que eu preciso, tá? Se eu não colocar, os campos que eu não colocar uma condição, o sistema traz tudo. Então, por exemplo, se o estado é obrigatório, não tem como eu só posso escolher um para poder não ficar muito grande a minha pesquisa e ser inviável eu exportar isso para um Excel depois, ou mesmo o tempo de processamento ficar muito grande. Então, eu preciso escolher um estado. Isso é de forma obrigatória aqui no sistema. O município já não é. Então, se eu coloquei o município, ele vai trazer as padarias dentro do município de São Paulo. Mas se eu tiro essa condição, ele traz do estado inteiro, tá bom? E essa informação que eu achei muito interessante aqui nessa ferramenta, que eu posso incluir um raio de atuação. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma pesquisa aqui de salões de cabeleireiro na minha região, no meu bairro aqui. Então, eu poderia incluir o endereço depois aqui e falar que eu quero todas as empresas num raio de 5 quilômetros e ele vai localizar. Se eu quisesse bares num raio de 5 quilômetros, ele mostraria aí para mim todos os bares nesse raio de 5 quilômetros, tá? Eu posso filtrar por bairro, se eu quero todas as padarias que estão na região do centro, por rua, então uma avenida muito grande, eu quero saber todas as concessionárias que tem nessa avenida. Então, é infinito não, mas tem muitas opções aqui de pesquisa, tá? Por CEP, por número, se eu estivesse procurando exatamente o endereço, eu já sei o endereço, mas não sei os outros dados, ele poderia buscar para mim. A situação cadastral dentro da Receita Federal, se são empresas ativas, baixadas, suspensas e nulas. Então, sei lá, de repente, para algum advogado interessa saber empresas que foram suspensas por algum motivo, para contribuir com esse cara ou para fomentar ele, para dizer que você tem como ajudá-lo a mudar a situação dele, tá bom? Data da situação cadastral, data da abertura, eu posso colocar a situação cadastral, eu quero só empresas cuja situação cadastral ela tenha acontecido nos últimos 5 anos, por exemplo, ou que a data da abertura tenha sido nos últimos 5 anos, ou que sejam empresas com mais de 10 anos, então eu consigo colocar que a data de abertura tem que ser a data final da abertura seja 10 anos atrás, né? A natureza jurídica, se você clica no interrogação, ele explica o que quer dizer cada campo, tá bom? A faixa estimada de faturamento, então você pode colocar, aqui você abre, ele tem aqui uma tabela que você pode escolher, por exemplo, eu quero empresas cuja faixa de faturamento esteja entre 81 mil e tenha um colaborador, que a faixa de faturamento esteja entre 360 mil até 9 colaboradores, que a faixa esteja em 360 e 4 milhões e 800, de 10 a 99 colaboradores e acima disso, e assim por diante. Isso aqui é faturamento anual, tá? Beleza? O capital social, se eu quero empresas que tenham um determinado capital social, porque tem essa informação dentro do banco de dados, tá? E o porte da empresa, se é microempresa, pequeno porte, médio ou grande, ou todos os portes, tá? Então, essas são as opções de filtro. É uma primeira parte de opção de filtro. Aí, aqui embaixo, eu consigo ainda refinar esse filtro. Por exemplo, se eu vou exportar isso para depois, isso vai virar um mailing para mim fazer prospecção, ou para que eu entregue na mão de vendedores para que ele possa fazer visita de porta a porta, eu posso colocar algumas características aqui. Eu posso querer que no meu filtro, eu quero que ele só traga empresas que têm um telefone cadastrado.
que tem um e-mail cadastrado, ou as duas coisas. Então eu posso marcar, ó, ele só vai trazer empresas que têm um telefone e e-mail cadastrado. Eu quero só a matriz, eu não quero que tragam filiais, porque eu preciso falar com o dono da empresa, eu preciso falar com a área administrativa da empresa, então eu preciso do endereço da matriz e não do endereço das filiais. Então aqui vou deixar essa opção marcada aqui. Vou deixar essas duas opções desmarcadas, isso não importa para mim, porque eu quero fazer uma comparação. Essa pesquisa que eu estou fazendo hoje aqui é porque eu quero comparar o mercado que eu atendo, eu quero saber o quanto que existem de padarias no mercado, tá bom? Nessa região. Aqui, o regime tributário, se é do Simples Nacional, se eu quero só empresas do Simples, só do lucro real e do lucro presumido, ou todos. Eu vou deixar todos, até porque a maioria das padarias estão no Simples Nacional, então se eu tirar essa opção, eu só vou trazer padarias, o meu filtro vai ser bem menor, tá? A minha base de dados, né? A minha amostra vai ser bem menor. Mas poderia ser interessante se, por exemplo, eu só me interessa em padarias de médio para grande porte, ou em padarias que estejam mais estruturadas em termos de faturamento, tá? Bom, aí aqui eu tenho, se eu quero puxar só empresas que são do MEI, não optantes, ou todos, eu vou deixar todos aqui. Dívidas federais, se por exemplo, não me interessam empresas que têm dívida com a Receita Federal. Então eu posso colocar aqui com dívidas, só as com dívidas. Isso pode interessar para quem faz recuperação de crédito, para advogados, contadores, que tem como ajudar essas empresas que têm dívida na Receita Federal a reverter a situação dela. Então pode ser uma lista interessante para quem está nesse segmento. Sem dívidas e todos. E por último, aqui já não é um filtro, tá? Aqui é a forma como que eu quero que o sistema apresente o resultado dessa pesquisa para mim. Se eu quero que ele exibe o resultado em tela, se eu quero que ele exporte para o Excel, se eu quero que ele exporte no formato CSV, ou se eu quero um mapeamento gráfico. No meu caso, eu vou querer um mapeamento gráfico. E aí, terminei de marcar essas opções todas, eu clico aqui em iniciar a pesquisa. Ele demora um pouquinho para fazer a pesquisa e carrega aqui para mim. Pronto, ele já trouxe o resultado. Aqui ele trouxe 7.025 empresas do segmento que eu puxei. Beleza. Em São Paulo também ele trouxe 100%, porque eu filtrei o município de São Paulo. Se eu não tivesse filtrado e tivesse escolhido alguns municípios, por exemplo, eu quisesse São Paulo e Campinas e Litoral Sul, sei lá, alguma coisa assim, Santos ou Praia Grande, ele traria aqui o percentual de empresas em cada uma dessas regiões, tá? Aqui o KINAI, como eu selecionei um só KINAI também, ele trouxe o percentual dessa pesquisa, e aqui ele começa a mostrar o que eu quero de fato, então, né? Olha, quantos por cento dessa pesquisa está registrada como microempresa, quantos estão como empresa de pequeno porte e quantas estão como empresa de médio ou grande porte. São padarias, né, pessoal? Então, essa estatística está bem certinha. 82% são microempresas, 16% empresas de pequeno porte, e aí aqui 116 empresas aqui são de médio para grande porte. O que me interessa é essa faixa aqui. Depois eu posso fazer uma outra pesquisa dentro dessa faixa só para entender. Eu vou desprezar toda essa faixa aqui, porque eu entendo que esse aqui não é um cliente potencial para o meu negócio. Regime tributário, quantas estão no Simples, ó, quase que bate, né? As empresas de pequeno porte e que estão no Simples, e o percentual de empresas que estão no lucro real ou no lucro presumido, tá? Aqui eu tenho uma separação de empresas que são não optantes pelo MEI e empresas que são microempreendedor. Ó, daquelas padarias, 3.549 são MEIs. Então, as MEI não me interessam. Então, essa é uma outra forma de eu refazer o meu filtro, tá? Dívidas federais eu não puxei. Quantas dessa amostra tem telefone cadastrado? Ó, quase todos. E quantos não tem? Quantos tem e-mail cadastrado e quantos não tem?
E aí eu só pedi empresas de matriz e a situação cadastral, beleza? Então, beleza, eu posso imprimir esse gráfico aqui, essa tela, para levar para uma reunião, para fazer uma apresentação para a área comercial ou para a área de marketing. Beleza, vou fechar aqui, vou voltar para a minha tela de pesquisa, reabrir pesquisa aqui, e eu quero fazer uma outra condição aqui. Eu não quero MEI, então eu vou marcar aqui como não optante, tá? E aí eu vou gerar novamente essa pesquisa. Então agora a minha amostra deu 3.814, que é exatamente o filtro sem considerar aquela outra, os MEIs, porque não me interessa os MEIs, tá? Então agora ele me deu microempresa 2.577, pequeno porte 1.121 e de médio e grande porte 116. Quantas estão no Simples Nacional? 66%, 24% dessa amostra está no lucro presumido e 421 empresas, elas saíram do regime do Simples há pouco tempo, tá? Ó, optante por MEI, não optante pelo MEI, 100%, eu não queria mesmo, né? Quantas dessa amostra tem o telefone informado? 81%. Quantas tem o e-mail informado? 78%. É exatamente isso que eu quero, tá, gente? Então, agora, eu volto aqui para minha pesquisa e vou clicar nessa opção exportar XLS. Então, aqui ele já abriu o meu Explorer para eu salvar essa planilha. Então, eu vou colocar aqui, ó, pesquisa 001, por exemplo, padarias em São Paulo, tá? E salvo essa planilha no meu computador. Eu já posso clicar aqui para abrir e eu quero mostrar para vocês os dados que ele vai me apresentar aqui, ó, na planilha. Enquanto ele abre a planilha, eu vou mostrar aqui para vocês que ele tem uma aba de configuração. Deixa eu voltar aqui para a página inicial. Aqui, ó, configurações, tá? Onde você consegue marcar, são todos esses campos que ele tem no banco de dados, tá? E você consegue marcar quais campos que você quer que ele exporte quando você gerar uma pesquisa, tá? Então, tem alguns campos aqui que eu desmarquei. Então, como eu sempre puxo pelo KNAI, eu falo, não precisa imprimir o KNAI novamente. Como eu sempre puxo matriz, eu não precisa marcar se é matriz ou se é filial. Então, eu já desmarquei esses campos, mas vocês podem marcar eles novamente. Na verdade, quando vocês se cadastram, ele vem com tudo marcado. Aí eu tiro para poder facilitar a minha exportação aqui, tá? Beleza, então deixa eu habilitar aqui o meu Excel. Vocês vão ver aqui, ó, ele tem o CNPJ, olha que fantástico, gente, tem o CNPJ, a razão social, o nome fantasia da empresa, o endereço, aqui a cidade, né? A cidade, o estado, o CEP, aqui o telefone da empresa. Às vezes esse telefone não é o da empresa, tá? Eu preciso ser honesto com vocês. Às vezes o telefone aqui é do contador, o e-mail, a natureza da empresa, se ela é sociedade limitada, se ela é empresário individual e assim por diante. Aqui é a data de início da empresa, que você depois consegue filtrar. Se você centralizar aqui, ó, tem todas as datas. Por exemplo, só me interessa empresas que abriram esse ano, por exemplo. Ou empresas que têm mais de 10 anos. Então, você consegue aí trabalhar na planilha Excel para filtrar do jeito que você quer. Ó, eu tenho aqui toda a minha planilha, né? Aqui, ó, tem uma informação bem importante, que é a informação de faturamento. Então, por exemplo, essa aqui, ó, desculpa, essa aqui é de capital social, né? Essa é de capital social. Essa aqui é de faturamento, ó. Deixa eu só diminuir essa coluna até aqui. Eu vou abrir aqui, ó, de faixa de faturamento. Então, depois que eu fiz essa planilha aqui, o que eu quero fazer aqui? Eu quero classificar ela, venho aqui dados, clico em classificar e vou classificar elas por bairro e vou classificar elas, vou adicionar um outro filtro que eu quero por faixa de faturamento. Ó,
faturamento estimado, tá? E dou um OK. E beleza, então eu consigo aqui agora verificar, ó, ele pegou aqui o bairro da Aclimação, então aqui as padarias que eu tenho no bairro da Aclimação, as padarias que eu tenho na região da Água Branca, da Água Fria, da Água Rasa, e aí vai. E dentro dessa lista eu filtrei pelo faturamento, organizei por faturamento, do maior para o menor. Então, eu consigo passar isso para a mão de um vendedor, de um representante de rua, ele criar um roteiro e começar a fazer o trabalho dele de prospecção. Tá bom, gente? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado e que essa ferramenta contribua com vocês o mesmo tanto que contribuiu comigo. E se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com as pessoas que possam fazer uso não só dessa ferramenta, mas de todas aquelas que eu trago todos os dias aqui nesse canal. E amanhã estamos de volta com um novo software para acelerar a tua rotina. Até amanhã.